Então, gente, vamos lá. Hoje vamos ver o que é a ambiguidade. Na linguística, a ambiguidade ou anfibologia, tá? A ambiguidade, ela recebe essas duas nomenclaturas. Na hora vocês vão ver como ambiguidade ou anfibologia, tá? Os dois nomes estão corretos. Então, na linguística, a ambiguidade ou anfibologia ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. Então, a gente vai ter sempre a ambiguidade quando um trecho, uma fala, uma frase, quando nestas coisas a gente tiver uma expressão que apresenta um entendimento com mais de um sentido possível, tá? Então vai ser uma construção que ela vai apresentar mais de um, ou seja, dois ou mais sentidos, tá? Que a gente possa ouvir, ler ou até mesmo falar e seja compreendido de diversas formas, ok? A ambiguidade é um problema muito comum e presente em diversas construções textuais e orais, estando muitas vezes relacionada à escolha do léxico, ou seja, a escolha das palavras, da forma como você vai falar, e a sintaxe, ou seja, a disposição das palavras da frase. Então, a ambiguidade, ela é o quê? Comum, né? A gente pratica isso o tempo todo, às vezes querendo ou não. E isso está muito relacionado com a escolha das palavras que nós usamos nas frases, nas orações. Tá aí a forma como nós usamos na frase em si, tá? Que aí é o que ele trata da sintaxe, a disposição das palavras, como as palavras são organizadas sintaticamente, tá? Aí eu estou falando de sujeito, verbo, objeto, tá bom? Estou falando da sintaxe, da função sintática das palavras, ok? Então vamos lá. Ambiguidade como vício de linguagem. A ambiguidade ela é vista como um vício de linguagem, ou seja, como um desvio das normas padrão estabelecidas para a língua portuguesa. Então, ambiguidade é um desvio, tá? Não é erro, é desvio de norma. Embora seja aceitável na linguagem lírica e poética, devido à maior liberdade criativa nesse tipo de escrita, ou seja, nesse tipo de texto, a ambiguidade é um vício que deve ser evitado em textos jornalísticos, acadêmicos e mesmo durante uma comunicação informal, enquanto a troca de informações objetivas e precisas, já que causa problemas na interpretação dessas informações. Então, a ambiguidade ela deve ser o quê? Evitada, já que a gente tem entendimentos diferentes. Se eu estiver tendo uma conversa formal, eu preciso tomar o maior cuidado possível na hora de falar para que as minhas palavras não sejam distorcidas, não possam levar a quem está ouvindo um significado diferente, certo? Já na linguagem lírica e poética, não. A gente tem uma liberdade maior de brincar com as palavras, de fazer realmente esse jogo, né? Já nas conversas informais, nos textos jornalísticos, não. A gente precisa ser o mais claro e objetivo possível. Agora vamos para os tipos de ambiguidade, tá? Eu coloquei poucos aqui para vocês, porque vocês vão ler no livro, tá? Nas páginas que eu vou assinalar, vocês vão ver mais exemplos. Então, tipos de ambiguidade. A língua portuguesa apresenta alguns tipos específicos de ambiguidade que ocorrem devido à maneira como o próprio idioma estabelece. Vamos conhecer
esses tipos vendo exemplos e maneiras de evitá-los. Uso indevido de pronome possessivo, tá? A gente usa direto, só que a gente não percebe que causa uma ambiguidade, que a gente gera mais de um sentido possível. Então, uso indevido de pronomes possessivos costuma ocorrer quando há mais de um sujeito na sentença e qualquer pronome possessivo ou termo que indique posse, não ficando clara a qual sujeito se estabelece a relação de posse, gera ambiguidade, tá? Então, se eu tenho mais de um sujeito, se eu usar um pronome possessivo, dependendo da forma como nós vamos escrever, a gente vai gerar uma ambiguidade, a gente vai gerar um sentido duplo. Vamos ver. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. Então, como já estamos falando de pronomes possessivos, eu tenho aqui o pronome possessivo sua. Então, Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. Ok. Sua mochila. A mochila de quem? De Andréia ou de Fabiano? Tem como eu saber? Não tem como, né? Então, isso aqui gera para mim um duplo sentido. E o duplo sentido que eu vou chamar de ambiguidade, tá? Então, a gente tem um problema. A mochila era de Andréia ou de Fabiano, tá? Então, para a gente evitar esse tipo de ambiguidade, a gente deve evitar usar o pronome seu ou sua nesses casos. Então, a gente tem que usar o quê? Dele e dela. Se eu quiser falar que a mochila era do Fabiano, eu vou falar: André pediu a Fabiano que pegasse a mochila dele na sala, ou seja, a mochila do Fabiano. Agora, se fosse a mochila da Andréia, é a mochila dela, tá? André pediu a Fabiano que pegasse a mochila dele, se fosse de Fabiano, e dela, se fosse a mochila de Andréia. Assim a gente evita a ambiguidade, ok? Colocação inadequada de palavras. Ocorre quando a sintaxe da frase prejudica o entendimento. O garoto mal-humorado resmungou durante a prova, tá? Então vamos lá. O garoto mal-humorado. O garoto é mal-humorado, o garoto está mal-humorado. Como que a gente vai saber isso? Tem como? Não. A forma como está ali, não tem como eu saber se o garoto é mal-humorado ou se o garoto estava mal-humorado somente durante o quê? A prova, tá? A posição em que esse termo se coloca pode definir isso, tá? Além de outras construções dando maiores detalhes sobre o garoto. Nesse caso, a gente podia só colocar o termo entre vírgulas. Eu podia colocar o quê? O garoto, vírgula, mal-humorado, resmungou durante a prova. Se eu fizesse isso, eu já ajudaria no sentido da minha construção, tá? Aqui o que ele fez? Ele só inverteu. Ele trouxe esse termo mal-humorado para onde? Aqui para frente. E ele começou com, vamos lá, mal-humorado, o garoto resmungou durante a prova. Ou seja, o garoto ele estava mal-humorado naquele tempo. Não significa que ele é mal-humorado sempre. Já no caso aqui de baixo, não. Ele quis enfatizar que ele é mal-humorado sempre, todos os dias. O garoto, sempre mal-humorado, resmungou durante a prova. Além de explicar, ele usou aqui a palavra sempre, explicando que não era somente naquele momento, que o garoto ele é sempre dessa forma, ele age sempre desse jeito, ok? Então, cuidado. Ambiguidade e polissemia. A polissemia diz respeito às palavras que apresentam mais de um significado, variando de acordo com o contexto. Assim,
o gramático Evanido Bechara define que a polissemia é um fato da língua, isto é, ela é uma ocorrência natural do nosso idioma. Ou seja, apresentar mais de um significado, mais de um sentido, é uma coisa natural do nosso idioma, segundo o gramático Evanido Bechara. Embora possam estar relacionadas, a polissemia não deve ser confundida com a ambiguidade. A palavra pregar pode corresponder a pregar um sermão, tá? Pregar um prego ou preguiar um tecido. Então depende do que a gente for falar, tá? Se eu falar a palavra solta, pregar, eu posso dizer que a pessoa vai pregar um sermão, a pessoa vai falar, vai dar uma lição, né? Pregar um prego, eu posso pegar um prego e bater o prego na parede. Ou preguiar um tecido, tá? Eu vou costurar, eu vou fazer alguma coisa com aquele tecido. Então, a palavra isolada, solta, ela pode gerar dúvidas quanto ao seu verdadeiro significado. Mesma coisa se eu pegar a palavra manga. Eu tenho manga como fruta, tenho manga da camisa, eu tenho manga como verbo mangar, ele manga, tá? Então, tudo depende. Eu não posso pegar a palavra simplesmente solta porque ela me apresenta mais de um sentido. Eu tenho que colocá-la dentro de uma frase, ok? Mesma coisa a palavra ponto. É um outro bom exemplo, podendo se tratar de um ponto no espaço, tá? Em geometria, quando a gente faz lá as figuras geométricas, eu não marco um ponto, né? Eu tô lá com a figura geométrica, ok. Então eu vou lá e marco um ponto. Esse aqui não é o meu ponto? Não é uma coisa assim? Então esse é o ponto da geometria. Se eu falar do ponto final, que é o sinal de pontuação, estou falando da gramática. Ou posso simplesmente, né, dar aquele ponto dos atores, no teatro, que é aquele fonezinho que eles usam de ouvido. Aquilo é o ponto eletrônico. Ou o ponto de ônibus, que é o que a gente vê aí direto. Né? Quando, às vezes você fala com as pessoas, tô aqui no ponto, esperando o ônibus. Ou seja, está no ponto de ônibus. Tá? Então, a palavra ela sempre vai depender do lugar em que a gente vai construir esse significado. Se eu pegar a palavra solta, ela obviamente vai me trazer uma capacidade de entender diversos campos, ok? Então agora nós vamos para o nosso livro, para a gente fazer alguns exercícios e vocês, né, realizarem as leituras devidas.